Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar mais um assunto aí da ótica geométrica, assunto importante, que é a reflexão total. Então, antes da gente falar de reflexão total, vamos falar um pouquinho de ângulo limite. Aliás, se você não lembra muito bem, a gente tem uma aula que fala especificamente sobre esse assunto. Mas qual que é a ideia aqui do ângulo limite? Quando você tem a luz indo do meio que tem um N maior para o meio que tem um N menor, o desvio que a luz sofre é afastando da normal, tá? Aqui está a nossa reta normal, então do maior para o menor ele afasta. A gente chama de ângulo limite de refração se você tem aqui nesse meio um ângulo tal que faz a luz sair rasante no outro meio, tá certo? Então, quando o ângulo aqui é o L, a luz ela sai rasante. E para quem não lembra, né? Para a gente calcular o ângulo limite, tem essa relação, seno do ângulo limite é a razão entre o N menor e o N maior. Tudo bem? Só que aí vem a pergunta que não quer calar, né? E se por acaso você tiver um ângulo de incidência maior que o ângulo limite? Bom, se você tiver um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, esse raio, gente, não tem como ele desviar mais afastando da normal do que o que está aqui. O que vai acontecer é o seguinte, se você incidir um raio de luz com um ângulo maior que o ângulo limite, não vai mais haver o fenômeno da refração, e sim o fenômeno da reflexão total. Então, para ângulos maiores que o limite, o que acontece? Essa superfície ela vai funcionar como se fosse um espelho, tá? O raio ele não consegue passar aqui, então ele bate e reflete aqui, tá certo? Então, ó, coisas importantes. Esse fenômeno da reflexão total sempre ocorre em qual meio? No meio que tem um N maior, tá certo? Por que isso, gente? Porque para ter sentido essa figura, esse N precisa ser maior que esse, tá certo? O ângulo limite é um ângulo que está sempre no meio que tem um N maior, ok? Então, toda vez que o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, ocorrerá esse fenômeno da reflexão total. Bom, gente, a gente vai ter uma outra aula específica para falar de aplicações aí da reflexão total. Sugiro que você assista aí na sequência. Valeu, obrigado, até a próxima.